Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o CPTI-11, hein? Não é CPTS, é CPTI. Esse é o fundo de infra da Capitânia. Uma estratégia muito parecida com o CPTS, porém sem fundo imobiliário dentro. Esse é o grande trunfo desse fundo, para falar a verdade com vocês. Galera, isso aqui é uma regravação, eu postei esse vídeo mais cedo, deu algum pau no áudio, enfim. Tô regravando aqui pra vocês, então bora lá. Se você gostou, não deixe de deixar aquele like aí, dar aquela força, se inscrever no canal, hein? Bora lá. Galera, vamos lá. Esse fundo, ele é um fundo de infra, é diferente de fundo imobiliário, diferente de fiagro, é uma outra classe de investimento para a gente investir aí, que ela é focada em ativos de infraestrutura. No caso, fundos de infra, fazendo uma analogia bem simples para vocês entenderem, funciona como um fundo de CRI, só que em vez de ter CRI, tem debêntures de infraestrutura. Então é uma pegada bem interessante, é um fundo de dívida, é um fundo de papel, só que você tem uma diversificação muito interessante em ter debêntures de infraestrutura. Eu acho muito legal, eu gosto bastante dessa classe de ativos, até porque, para mim, né, que sou uma pessoa que investe apenas em fundos imobiliários, eu consegui fazer um tripé entre fundos imobiliários, tijolo, papel, fundos de infra e fundos de agro. Eu tenho esse tripé onde eu estou exposto a três setores diferentes, né? Imobiliário, agro e infraestrutura. Eu acho bem interessante. E é um setor, é um tipo de fundo que é fácil de entender, até porque a estrutura é muito parecida com o fundo imobiliário. Lembrando, tem várias diferenças, pessoal. Tem várias diferenças, não é igual a instrução que rege da CVM, enfim, tem N diferenças. Porém, é similar o entendimento do produto, o estudo do produto. Então, é bem tranquilo de você que está em fundo imobiliário conseguir colocar um pezinho nisso aqui e tal, e ir aprendendo. Vamos lá. CPTI, fundo de 300 milhões aí de patrimônio. O patrimonial dele está em 99,98, ele está sendo negociado próximo dos R$ 100. Esse fundo que ficou por um tempo dando distribuições assim, absurdas de R$ 2 por cota, e agora voltou à normalidade. É legal de falar isso para quem já conhece o fundo. Aquelas distribuições não eram sustentáveis, pessoal. Tava na cara que não era, não tem como. 2% ao mês não é sustentável em nenhum produto, né? Enfim, a gente consegue ver aqui. A liquidez está ficando boa, viu? A liquidez está ficando bem interessante, está uma das melhores até então, chegando em 10 mil cotistas. Vamos lá, alguns dados gerais dele aqui para a gente conversar, e eu vou explicar para vocês por que eu acho esse fundo mais interessante que o próprio CPTS. Qual que é o ponto principal? A gente tem 38 ativos, 38 debêntures, né? PCA mais 8,71 e rating médio AA. Pagou 1,15 por cota, ele teve um resultado de 1,31 e a parcela de juros representou 25% do resultado, enquanto o ganho de capital representou 75% do resultado. Isso lembra algum fundo para vocês? O próprio CPTS. CPTS faz muito giro, né? A gente vê ele girando 1 bi no mês. Já esse carinha aqui, ele não gira 1 bi, até porque ele não tem 1 bi de patrimônio, mas nesse mês, por exemplo, ele vendeu 100 milhões e comprou mais 100 milhões. Então, assim, tem um poder muito grande de giro, que é o ponto forte da Capitânia. Eu gosto bastante dessa estratégia da Capitânia. Porém, falando de CPTS agora, eu não gosto do CPTS da forma que tá por conta dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários travam um pouco esse giro que eles fazem, essa pegada de ficar girando CRI e tal. E como esse fundo aqui não tem fundo imobiliário dentro dele, até porque não poderia, é muito bom, porque você tem todo o poder de giro da Capitânia, toda a estratégia de giro que eles sabem fazer super bem, num fundo onde não vai ter uma classe de ativos que joga para trás. Até porque, por que eu falo que joga para trás? É legal explicar isso, não é nada contra o fundo imobiliário, né? Você sabe, só em fundo imobiliário, o canal de fundo imobiliário, porra. Mas quando você tem um fundo de papel, um fundo de dívida, que tem essa pegada de giro, quando ele coloca fundo imobiliário dentro dele, o que acontece? Quando o mercado está em alta, legal, você consegue girar. Agora o mercado está em baixo, ó, seu giro, olha para onde é que foi, você se ferra. E aí fica muito, muito ruim, né? Até porque os ativos são negociados em bolsa. Então eu vejo nesse fundo todo o potencial que a Capitânia tem de fazer essa pegada de giro, e um fundo que ela vai conseguir girar sempre. Tem o CPTR da Capitânia, que é o Fiagro, que eu estou vigiando ele para ver como é que vai ser. Também tem essa mesma pegada de giro, lembrando, essa é uma coisa da Capitânia. Se você não gosta de giro, não se meta em fundos da Capitânia, porque eles fazem isso.
Estou de olho também no CPTR para ver como é que vai ser essa característica, se ele vai seguir esse padrão. Eu acredito que vá, mas a gente tem que esperar, né? O produto é novo, tem 2 meses. Enfim, não dá para dar uma opinião sincera para vocês em 2 meses. Um pouco da locação, né? A gente conversa aqui, a gente já viu, já vê mais em breve. Aqui a gente fala das movimentações. Foram 3 aquisições no mercado primário, IPCA mais 9,23, um spread de 3,65. E no secundário compraram ainda IPCA mais 8,08 e venderam IPCA mais 9. Liquidez boa e tal. Ele começa fazendo algum comentário aqui sobre o mercado e tal, questão do Fed, questão dos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos tá uma zona, a Europa tá pior ainda, o nosso Brasilzão, a gente tá muito melhor do que os caras, viu? Falo pra vocês, pesquisem como que tá lá fora. Não vão aí na mídia tradicional e tal, a gente sabe que tem uma questão de uma briga política aí rolando. Olha como é que tá lá fora, vai lá ver nos Estados Unidos, vai lá ver na Europa, o preço da energia que subiu 10 vezes. Então no Brasil a gente tá tudo... Sim, na medida do possível, a gente está melhor do que eles nessa recuperação da pandemia. Um ponto que é legal de comentar também, galera, é que às vezes a gente vê assim, a inflação nos Estados Unidos subiu, sei lá, 0,3. Aí todo mundo fala, pô, mas só 0,3 é pouco, não sei o que e tal, por que o povo lá tá dando esse alarde? Galera, a gente tem que lembrar, Estados Unidos, Europa, são lugares que estão acostumados a ter deflação. Normal, deflação é algo normal. Você pega na Suíça, por exemplo, é normal ter deflação. E aí você tá tendo inflação de 0,3, a inflação de 0,3 deles é como se fosse uma inflação nossa aqui de 2%, é um absurdo, eles não têm noção do que é isso, então cria-se um pânico lá fora, né? Enfim, ele comenta um pouco das taxas da NTNB, que deram uma leve queda, né? Ele comenta um ponto que eu achei legal, que as eleições que prometiam ter aquela volatilidade, o mercado cagou para as eleições. Até curioso isso, né? Como é que o mercado já tá, tipo assim, dane-se essas eleições, não tá preocupado, porque o cenário lá fora é tão ruim que a eleição virou algo secundário pro mercado. Eu, assim como todos vocês que estão assistindo, duvido que tenha alguém aqui que não esperava a volatilidade das eleições, e até então não aconteceu. Então é curioso ver isso. Outro ponto curioso que eu vi nesse relatório, que eu achei bem interessante de trazer, é o seguinte, que ele colocou, né, que em agosto tivemos o vencimento das NTNBs, e isso gerou uma liquidez muito grande. Isso também pode ajudar a explicar um pouco da alta que os fundos imobiliários tiveram, né? A gente teve aí, o IFIX subiu acho que 7%, teve fundo que subiu 30%, enfim, gerou uma liquidez muito grande. Isso aí é legal, né? Quando a gente vê essa alta, todo mundo fica sem entender, né? Na hora que está acontecendo. É difícil dar uma explicação, é isso, é aquilo e tal. A gente tem vários motivos que são motivos muito, digamos, abstratos, né? É muito fácil falar assim, subiu porque, pô, o fundo de tijolo vai ficar pagando 10% ao mês e tal, tá, mano. Isso aí, ele já vinha pagando 10% ao mês, ó, quase um ano inteiro. E por que subiu logo agora? Então, eu acho que esse aqui juntamente com o cenário do exterior e os gringos injetando grana aqui, são algumas das pistas, né? Tem várias pistas que vão mostrando pra gente de onde que veio essa alta, né? Porque, querendo ou não, galera, uma alta de 7% no mês, acho que foi 7% que o IFIX subiu, em um mês é um absurdo, isso não acontece, tá normal. Quando o IFIX sobe muito no mês, sobe 2%, então todo mundo fica, caraca, subiu pra cacete. Enfim, então a gente tem aí a possível justificativa, é uma das. Ele comenta também um ponto que eu acho do caralho da Capitânia. Eles compraram o ativo, o AEG-PA0, uma debênture, no mercado primário, a uma taxa de 18,48. E está sendo negociado no secundário a 14,73. Cara, isso é muito interessante, porque os caras compram um negócio a 18 e vendem a 14, eles fazem um ganho entre 18 e 14, esse é o ganho que eles fazem. Cara, todo o poder de originação, todo o poder de giro da Capitânia tá nesse fundo. Hoje, para mim, qual é o fundo que descreve a cara da Capitânia? Não é o CPTS, é esse aqui. Porque o CPTS, eles enfiaram um monte de fundo imobiliário e travou todo esse poder de giro. Eu tenho certeza, galera, eu vou até fazer um estudo disso depois, mas eu tenho certeza que se o CPTS tivesse somente CRI, estaria entregando muito mais, está entregando tipo I15, está entregando mais. Tenho certeza disso. E eu já mostrei para vocês em outros vídeos de outros fundos o tanto que uma parcela de fundo imobiliário em um fundo de CRI atrapalha. Você já é sabido disso, a gente já sabe disso. Não é nada contra fundo imobiliário, mas fundo, eu falo isso várias vezes. Quem me assiste aí em vários vídeos vê. Eu já falei isso por vezes. Fundo de CRI tem que ter CRI, não pode ter fundo imobiliário dentro.
essa estratégia de pôr fundo imobiliário dentro, ó, não se prova, não se prova. Eu acho que assim, um dos poucos fundos que conseguiram fazer isso muito bem foi o CPTS no mercado de alta, mas depois que o mercado ficou meio ruim, ele meio que ficou meio vendido. O Iridium faz isso muito bem, aproveitou muito o momento de HCTR, DEVA na alta, ficou fazendo esse giro assim que foi bem bruto. Agora o giro cessou também. Então assim, a gente tem dois players que são bons giradores, bons traders, e agora no mercado na baixa ficaram meio presos. Então assim, eu mantenho minha opinião, muito dificilmente alguém vai conseguir chegar aqui e vai conseguir mudar para mim, me provar por números que vale a pena ter fundo imobiliário dentro de fundo de CRI. Não vale, não vale. Enfim, ele comentou do mercado primário, foram 38 emissões de debêntures, 19 bi. Embora o volume tenha sido menor, eles observaram diversos ativos com relação ao risco e retorno interessante. Então, esse de giro da Capitânia só prevalece a ela. Por quê? Porque ela tem várias emissões, várias debêntures dentro da carteira. E aí ela começa a ver, putz, tá saindo debênture no primário muito boa. O que ela faz? Ela vende o que ela tem e vai lá, ó, pum, 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 pega no primário as taxas boas. E aí o que ela faz? Gira e ganha, faz o ganho de capital em cima disso. Cara, é assim, é o reloginho, funciona dessa forma. Vamos falar um pouquinho, pra gente seguir, né? Um pouquinho da questão de deflação. Como é que esse fundo está passando por deflação? O que eles fizeram? Eles vêm otimizando a parcela não incentivada do fundo. São debêntures não incentivadas, não tem a isenção de imposto de renda. Porém, fundos de FII infra, né? Eles podem ter essa questão de debêntures não incentivadas dentro de uma alocação de 67% do PL, nos 2 primeiros anos. Então, tipo, tem uma travinha que tipo, deixa o fundo ter uma liberdade um pouco maior para trabalhar. E aí eles estão comprando debêntures CDI+, ele até coloca, né? A debênture foi essa aqui, por exemplo, essa XX2 aqui. Olha lá, CDI mais 6, que equivale a IPCA mais 11,74. Então, eles estão fazendo essa pegada de colocar alguma coisinha em CDI para passar por esse momento. Ele coloca, né, carteira bem diversificada, é um dos fundos de infra, se eu não me engano, é o mais diversificado, diga-se de passagem, taxa média de 8,71. O resultado do fundo foi de 1,31, composto por 25% foi juros, 75% foi ganho de capital. Um ponto. Galera, é muito difícil prever ou tentar fazer qualquer tipo de estimativa do próximo rendimento desse fundo. Cara, não dá pra saber. Não dá, não existe lógica. Num mês ele ganha, o resultado vai vir todo de juros, no outro mês vai vir tudo de correção monetária, no outro mês vem de gigante de capital. Cara, é impossível, impossível. Não tente prever, que não tem como. Não tem como você falar assim, pô, o CPTI pagou 1,30, então agora nessa próxima vai pagar 1,20. Cara, é impossível, é impossível. Toda a carteira, todo mês a carteira tá girando, então fica difícil. Mas um ponto que eles colocaram aqui nesse parágrafo que é interessante, que quando o fundo pagou, deixa eu mostrar para vocês aqui, nesse ano, né, de janeiro, fevereiro, até agora em agosto, aqui em março, abril e maio, ele teve 3 distribuições de R$2, mais de 2%, 2,25%, foi um dos maiores pagadores, se eu não me engano o maior. Cara, isso aqui deixou todo mundo doido, porque ninguém, do nada, o fundo pagava, você pega aqui, ó, o fundo pagava 1,10, 1,15, R$1, do nada o fundo vai e começa a pagar 1,30, 1,50, R$2, 2,5, 2,20, todo mundo falou, caraca, o que tá acontecendo? E todo mundo fica preocupado, nossa, ele tá distribuindo mais do que tá gerando, meu Deus, errou, vai dar cagada, enfim. E eu mostrei pra vocês em vários vídeos aqui no canal que ele tava dentro do patamar. Ele não estava distribuindo mais nem que o lucro caixa dele, nem que o lucro contábil, estava tudo sob controle. Se você pegasse e batesse os números, eu vou mostrar para vocês já, estava tudo certo. Ele até coloca, o resultado contábil do fundo nos últimos 12 meses é 17,55, enquanto a distribuição mesmo ele foi 17,55. Cara, tá tudo certo, não tem preocupação quanto a isso. Um pênalti desse fundo, que eu tenho que comentar, e eu, por mais que eu goste dele, sou cotista, eu não vou deixar de falar. Cara, emissões. As duas últimas pisaram na bola de forma ridícula, com essas taxas de 4% aqui e 3,9% aqui, colhendo líder XP, né, padrão. Cara, a primeira emissão lá no IPO foi uma taxa de 0,70, então por que não as próximas vir com essa mesma taxa? Eu acho que a Capitânia já mostrou no CPTS que consegue fazer emissão barata, tem que mostrar aqui também. Eu sei que esse produto é um pouco mais difícil, não tem tanto volume de pessoas querendo investir e tal, é outra pegada, é um produto novo, mas cara, 4% não dá.
Pô, coloca uma taxa de 2%, já está muito bem pago, enfim. Eu espero que a próxima aí eles consigam fazer numa taxa bem legal, né? Vamos acompanhar. Aqui um pouco da DRE dele pra gente ver, ó, resultado caixa 1,31, resultado contábil 1,42, distribuição por cota 1,15. Se você pegar o acumulado dos últimos meses, você vê aqui, ó, o resultado contábil e o resultado caixa estão batendo. O resultado caixa está um pouco abaixo do distribuído, né? E aí você consegue ver aqui, ó, no resultado caixa acumulado, que hoje ele está com prejuízo. Mas, galera, não é algo que me preocupe de fato, até porque ele já fez isso no passado. A gente consegue ver aqui, ó. E logo depois ele recupera. Você consegue ver por esse gráfico, às vezes acontece a distribuição vir um pouco mais elevada e depois ele vai se recuperando e tal. Então, cara, vamos acompanhando. O importante é esses números baterem, ó. Isso aqui tá batendo? Tá tudo bem. Agora, se começar a ter um descasamento, a gente fica de olho. Porém, não acredito que isso vai acontecer. Tô vigiando, tô de olho. Quando vê essas distribuições elevadas, eu fui o primeiro a querer entender, né? E explicar para você, tentar trazer algum tipo de explicação a respeito desse resultado. Aqui um pouco da exposição por segmento dele, a gente consegue ver vários segmentos, super diversificado, as posições aqui também, os ratings. Lembrando que fundo de infra, galera, a grande maioria foca mais em emissões de boa qualidade e tal. É difícil você ver fundo, tipo, eu pelo menos até então não vi nenhum fundo de infra, tipo, raio-dzão, tal, tiro porrada e bomba, não tem muito disso. A pegada é um pouco mais light. Aqui um pouco da carteira dele, é um fundo de 300 milhões de reais, mas tem uma diversificação muito boa. Tem uma outra operação acima de 5%, a gente vê essas primeiras aqui, mas é extremamente aceitável para o tamanho desse fundo. E lembrando que, como a Capitânia gira muito, não tem nem como você ficar acompanhando muito a carteira desse cara, porque no mês, sei lá, pegar um de exemplo, no mês a CPCH Buriti vai estar com 8, no próximo mês vai estar com 7,5, no próximo vai estar com 8,5, enfim, como eles estão sempre girando, compra ali, vende ali, não sei o que, é até difícil de você acompanhar essa questão. Quem sabe esse fundo no futuro, atingindo aí 1 bi de patrimônio, vai ficar maravilhoso, porque ele não, como eu falei, ele não vai ter fundo imobiliário dentro dele, cara. Os caras vão ter todo o poder de giro, o que eles sabem fazer, eles vão estar aí liberados para fazer, assim, a tendência é só melhorar. Questão de rentabilidade e tal, não tem muito o que ficar comentando, vocês sabem disso. E aqui as operações, cara, eu acho muito interessante esse tipo de fundo. Você entra dentro de porto, cara, a terminal de contêiner do Espírito Santo, uma pequena central hidrelétrica, 182 km de rodovia, uma debênture de óleo e gás, cara, geração de energia, né? Debênture de linha de metrô, enfim, cara, é totalmente diferente. Aí, ó, eólica, central solar e eólica, enfim. É outra pegada, é uma diversificação muito interessante para uma carteira. Eu vejo assim, para um investidor de fundo imobiliário e tal, cabe muito bem dentro da carteira. Claro, não vai mergulhar de cabeça num produto que você ainda não entende e tal, mas, cara, o pezinho vai colocando, vai molhando, molha até a cintura ali, vai levando, porque você vai pegar sua carteira de crédito, onde você só tem CRI, e vai diversificar, vai começar a colocar debênture dentro dela, aí você vai colocar CRA dentro dela, enfim, você vai ter uma carteira muito diversificada, e aí você vai estar protegido de vários setores. O melhor amigo do investidor é a diversificação. Então, você conseguindo fazer isso é bem interessante. Eu gosto muito desse tipo de produto, eu acho que assim, tem um potencial gigante pela frente. Lembrando que a indústria de fundos de infra, cara, não tem 10 fundos e o PL não passa de 10 bi. É uma indústria muito pequena ainda. Então, pegar agora no início, você vai beber água da fonte e daqui a um tempo, né, conforme for crescendo e tal, novas gestoras forem entrando e tudo, a gente vai ter mais opção e vai ser uma classe de ativo bem legal de investir. Cara, fica aí esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aí o comentário, o like, se inscreve, regravei aqui correndo porque o que eu postei às 5 deu pau. Mas beleza, tamo aí. Valeu, até a próxima, fui!